Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Carolina Fuentes. Eu e Samuel Canhane somos alunos do Instituto Federal do Sul de Minas, aqui do campo de Poços de Caldas. E hoje a gente vai dar continuidade ao projeto, parte 4, da disciplina Programação em Banco de Dados. Bom, só recapitulando, anteriormente, no projeto 1, nós vimos um modelo entidade de relacionamento, que nada mais é do que a base, do banco de dados. No projeto 2, a gente transfigurou esse modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional. No projeto 3, a gente fez a criação das tabelas no país AIO, por meio do DDL, que é a linguagem de definição de dados, e além disso, a gente incluiu dados nesse projeto, a partir da DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Hoje nós vamos ver o que é uma linguagem DQL, que nada mais é do que uma linguagem de consulta de dados, Nós vamos ver a sintaxe dessa linguagem, os operadores que nós podemos utilizar, os comandos auxiliares e depois a gente vai partir propriamente para o nosso projeto, Para a gente encerrar essa parte da disciplina de banco de dados. Então, nessa introdução, a gente deixa por escrito o que eu já falei anteriormente. O nosso objetivo aqui nesse projeto é explicar o que é uma DQL, uma linguagem de consulta de dados, e explicar como a gente utilizou ela no nosso projeto. Como o próprio nome já diz, e eu já repeti várias vezes, a DQL serve propriamente para consultar dados, ou seja, extrair informações de uma tabela. Mas aqui nesse slide o mais importante é ressaltar que nessa linguagem DQL a gente não pode fazer nenhuma alteração de dados. Por quê? Porque a gente já tem linguagem propriamente para isso, Como, por exemplo, a linguagem DDL, que é a linguagem de definição de dados, onde você tem comandos nessa linguagem que fazem literalmente essa alteração no banco de dados, ou a linguagem DML, que permite a manipulação dos dados. Mas nessa linguagem, o objetivo é você extrair informações sobre as tabelas, as informações que você desejar. Aqui a gente tem a sintaxe de uma DQL de apenas uma tabela, Porque a sintaxe de uma tabela e de duas ou mais tabelas vai ser um pouquinho diferente. O comando principal é o select, E a gente usa esse distinct, por exemplo, quando a gente quer não repetir um valor na hora de exibir informações. A gente tem que colocar o nome dos campos, que nada mais é o nome das tabelas, O nome das tuplas, desculpa. E o from a gente insere o nome da tabela. O where é o lugar que a gente estabelece as condições dessa tabela, As condições para exibição. E o other bar permite, por exemplo, se você quer imprimir um valor em ordem alfabética, você usa o des. Se você quer imprimir um valor em ordem decrescente, você usa o esc. E a gente tem o limit, que nada mais é do que limitar um valor. Por exemplo, eu tenho 3 funcionários em uma tupla. Eu quero exibir apenas 2, então eu uso esse limite. Como eu havia falado anteriormente, a gente tem o comando select nessa linguagem de consulta de dados. Esse comando é o principal nessa linguagem, porque ele faz justamente essa seleção do destino da nossa consulta. E ele seleciona, ele procura os dados que a gente deseja dentro das tuplas e dentro das tabelas. Dentro desse comando select, a gente tem alguns operadores que justamente auxiliam a gente na nossa consulta. Bom, temos 2 tipos de operadores, sendo eles lógicos e os operadores de comparação. Os operadores de comparação são bem fáceis, Eles são bem diferentes, eles são bem parecidos com a matemática mesmo. Então, a gente tem ali o igual, o diferente, maior, maior ou igual, menor, menor ou igual.
O like, ele é o mais diferente aí. E a gente usa ele quando a gente quer encontrar algum caractere ou um conjunto de caracteres nos valores armazenados em determinado campo da tabela. Bom, na prática, a gente utiliza esse porcento como complemento dele, né? E, por exemplo, se eu quero procurar algum nome que comece com a letra L, então eu tenho que colocar o like, aspas simples, L e porcento. Se eu quero procurar um nome que termine com a letra L, eu tenho que colocar o porcento antes da letra L. E se eu quero procurar um nome que tem a letra L no meio, né? A gente utiliza os porcento, o L, entre o sinal de porcentagem. Como operador lógico, a gente tem o AND, o OR e o NOT. O AND para juntar, né, uma coisa e a outra. O OR é para se não for uma coisa é outra, entendeu? E o NOT, ele é não lógico, ou seja, não é verdade. Como o próprio nome já diz, comando auxiliar é aquele comando que vai agregar, vai ajudar, vai auxiliar mesmo a gente a fazer alguma consulta na tabela. A gente tem aí o comando count, que ele imprime todos os registros da tabela, todos os registros da tabela não, da tabela mesmo. É que os outros comandos auxiliares, eles são mais relacionados com as tuplas. O sum, a gente usa ele aí em letra maiúscula ou em letra minúscula, e a gente coloca o nome da tupla entre parênteses, e ele retorna a soma de todos os valores armazenados na tupla especificada ou no campo especificado de uma respectiva tabela. Então, a sintaxe seria select sum, nome do campo, from e o nome da tabela. O AVG, ele vai retornar a média de todos os valores, ou seja, todos os valores, por exemplo, se eu quero somar a média de 4 alunos, eu somo a média da nota, né, de 4 alunos. Eu somo todas as notas e divido pelo número de alunos. Então, esse campo aí, esse comando auxiliar AVG vai fazer exatamente isso. O min, que exibe o menor valor dentro da tupla. Se eu tenho lá uma tupla com 3 valores, 10, 7 e 6, o min vai exibir o 6. E o max, ele é ao contrário do min, né? Ele vai exibir o maior valor da tabela, o valor mais alto da tabela. E então ele exibiria o 10. Bom, agora que a gente já viu o que é uma linguagem DQL, qual a sua sintaxe, os operadores lógicos, os operadores de comparação, as funções, né, os comandos auxiliares, nós vamos propriamente falar do nosso projeto e também. A gente já criou no projeto anterior a linguagem DQL e manipulou os dados com a linguagem DML. E agora o Samuel vai explicar para vocês a parte das nossas consultas e como ficou o nosso código. Oi, gente, tudo jóia? Então, agora nós vamos para o nosso trabalho em si, né? Depois da explicação. Vamos lá. A proposta do projeto. A proposta dada pela Gisele era a criação de 10 consultas no SGBD, sendo elas duas obrigatoriamente utilizando 3 tabelas e duas utilizando duas. O resto é o nosso critério. A nossa primeira consulta consiste em mostrar a quantidade de caixas e os status dos pedidos feitos pelos compradores, colocando os nomes também em ordem alfabética. Então a gente começa com select distinct, que basicamente ele elimina repetições, né, palavras iguais, ele corta e deixa uma só. Então nós temos o possuir, a tabela possuir com a ramificação da qualidade, comprador empresa com nome, o pedido status. From, agora a gente vai ver as tabelas envolvidas no processo, possuir, pedido e comprador empresa.
O where, como a gente já sabe, ele é uma condicional, né? Então, ele implica condições, desde que o pedido, ponto, código pedido, seja igual a possuir código pedido e o pedido, ponto, CPF seja igual ao comprador empresa, ponto, CPF. E aí, o order by, né? Basicamente é para colocar os nomes em ordem alfabética. Então, a gente utiliza order by e o desk, selecionando, né, a tabela com os nomes que a gente quer. Então, a tabela comprador empresa, nome, o atributo nome. Então, aqui a gente tem a exibição para vocês, a quantidade de 50 caixas, 100 caixas e 80 caixas. Eu esqueci, mas vale ressaltar, que a gente tem o order by sozinho que deixaria na ordem alfabética. O order by com desk, ele deixa ao contrário da ordem alfabética. Então a gente tem o nome ao contrário aqui, né? A Estela Cândido e o Renato Friso. Em alfabética seria o contrário, né? E temos os status: a produzir, produzido, pronto para ser entregue, produzido, pronto para ser entregue. A nossa segunda consulta também é uma consulta utilizando três tabelas, assim como a primeira. Então, consultar o nome do representante comercial que digitou os pedidos da empresa Sodré Miguel e o dia que o pedido foi entregue. Então, a gente tem o comando select selecionando os atributos, né, as tabelas e os atributos que vão ser utilizados, e o from definindo as tabelas que essa consulta vai ser feita. O where novamente é condicional, como eu havia explicado para vocês, então a gente tem várias condiçõezinhas ali que nos levam, né, ao final à exibição dessa consulta. Não tem muita coisa para explicar nesse momento, né, por ser basicamente só os comandos, né, mas passando por cima para vocês darem mais uma entendidinha. E aí agora vamos para exibição. Então, essa aqui é a exibição. Então, o nome do representante comercial que escreveu o pedido foi Arnaldo de Souza e a data de entrega do pedido, 30/8, 30 de agosto. A nossa terceira consulta tem como objetivo mostrar os preços dos pedidos e as rotas que entregaram os mesmos. Exiba os preços em ordem crescente, né? A gente vai acabar exibindo em ordem decrescente por conta do desk, mas para em crescente, como eu havia falado, é o order by. Então a gente tem o select, distinct, que é para evitar repetições, e aí a gente tem os atributos e as tabelas, né? O from, as tabelas que a gente vai utilizar, pedido, logística entregada, e o where as condições, né? A gente tem algumas condiçõezinhas, e para exibição em ordem decrescente, vamos utilizar o order by e o desk. Então, na exibição, nós temos os preços em ordem decrescente, 10.365,45 e 1.036,69. E os tipos das rotas são duas rotas simples. A nossa quarta consulta tem como objetivo consultar o nome e o endereço do comprador da empresa Serra Azul. Então, o select, selecionando o comprador empresa ponto nome e o comprador empresa endereço. Lembrando que a nossa quarta consulta é uma consulta utilizando duas tabelas. Então, a gente tem o from comprador empresa e empresa. Where as nossas condições, empresa.cnpj, empresa tem que ser igual a comprador empresa, CNPJ empresa, e empresa.nome tem que ser igual a Serra Azul, para, né, chegar no nosso objetivo. E como exibição, nós temos o nome do comprador da Serra Azul, Johnny Araújo, e o seu endereço, Rua Sebastião Saraiva, 165, bairro Itamaraty. A nossa quinta consulta, ela busca mostrar a nota fiscal emitida pelos pedidos digitados por representantes que possuem a letra S no nome. Então, a gente tem o select pedido.nota fiscal e o representante comercial.nome. O from, as tabelas envolvidas, pedido e representante comercial, e o where, as nossas condições, né, como sempre. E eu queria mostrar para vocês, quando a gente quer a exclusividade de uma letra, aqui a gente utilizou o like, né, o like, e ele tem que ser, posteriormente, tem que ser colocado aspas simples, porcentagem, o que você está buscando, né, o caractere desejado, porcentagem e fechar com aspas simples, tá bom?
Então, aqui nós temos a exibição, o número da nota fiscal e do lado o nome, né, que tenha um S no nome. O César Augusto e o Arnaldo de Souza, que acabou escrevendo duas notas fiscais. A nossa sexta consulta, ela busca mostrar as datas que as empresas foram cadastradas pela representante comercial Sofia Mani Gonçalves. Mostre também os endereços dessas empresas. Então, a gente tem o select, empresa.data cadastro e empresa.endereço. As tabelas utilizadas vão ser duas, representante comercial e empresa, e as nossas condições, né? Que é o representante comercial, ponto CNPJ representante, tem que ser igual a empresa.cnpj representante, e o representante comercial ponto nome tem que ser igual a Sofia Mani Gonçalves, que é o que foi pedido, né, na nossa consulta. E na nossa exibição, aqui nós temos as datas que a Sofia fez esse cadastro, né? 19/11/2020 e 23/10/2020. E os endereços, né? Rua Assis Figueiredo, 1370 e Rua Paraíba, 864. A nossa sétima consulta é uma consulta que utiliza duas tabelas e ela diz: se aumentarmos o preço dos pedidos em 20%, qual seria o valor total dos pedidos que foram feitos pela empresa Concosud? Então aqui a gente vai utilizar um comando auxiliar, que é o sum, e aí um multiplicador, né? 1,2 para ser 20% a mais, né? 120% a mais nesse preço. Então a gente seleciona empresa.nome e das tabelas, né? Pedido e empresa. E aqui a gente tem as condições. Empresa.cnpj empresa tem que ser igual a pedido.cnpj empresa. E empresa.nome tem que ser igual a Concosud, que é basicamente a que a gente está consultando. E na nossa exibição, fica claro para a gente, com o comando auxiliar ali, SAM, preço 1,2, que é 120% do valor, 7.526,40 o valor total, e o nome da nossa empresa, Concosud. A nossa oitava consulta é: mostre quantos compradores existem na empresa Serra Azul. E a gente vai utilizar um operador que é o count, que é o asterisco, né? From, né? Comprador, empresa e empresa. E where, né? Que são as condições. A from a gente falou das tabelas. Aí a gente tem empresa.cnpj empresa, tem que ser igual a comprador empresa.cnpj empresa, e empresa.nome tem que ser igual a Serra Azul, porque é nela que a gente está fazendo a nossa consulta. Agora vamos lá dar uma olhada na exibição. A nossa exibição, nesse caso, a gente tem um só, mas independente do número, seria contado e exibido aqui para a gente, certo? A nossa nona consulta: consulte o nome e o CNPJ dos representantes comerciais, mas apenas representantes cujo DDD seja 35 e o telefone comece com 92. Então a gente tem select nome e CNPJ representante, que vai ser o que a gente vai utilizar, e a tabela, né, representante comercial. Para isso a gente vai utilizar de novo um comando auxiliar que vai ser o like. E lembra que eu expliquei para vocês certinho, né, como vai funcionar. Aí você abre aspas simples, coloca o que tem dentro e termina com a porcentagem. Na nossa exibição, nós temos os dois nomes com os dois CNPJs, né, dentro da nossa condição lá. O César Augusto e o seu CNPJ e o Arnaldo de Souza com o seu CNPJ. A nossa décima consulta pede: consulte a média de valores de cadastro das empresas. Consulte também a média dos preços dos pedidos. Então, aqui a gente vai utilizar um operador ou comando auxiliar, chamado AVG, que é para fazer a média. Então, select AVG preço, para fazer a média do preço, e AVG valor do cadastro, para fazer o valor do cadastro na média, né? From, as duas tabelas, empresa e pedido. Então, na exibição, como eu havia falado, nós temos a média do preço, 5.545,66 dízima periódica, vamos dizer assim, e a média de valor cadastro, que é 6 e 217,33333. Certinho?
Voltei, gente. Geralmente é o Samuel que faz os agradecimentos, mas eu queria dizer para vocês que eu queria agradecer, né, a Gisele, que é sempre muito empenhada nas aulas, muito empenhada nos atendimentos, ajudou muito a gente. E, bom, ela que ensinou tudo que a gente sabe sobre programação em banco de dados, né? E a gente vai sentir saudade dessa matéria, que eu acho que a gente não vai ter mais programação em banco de dados. E eu também queria agradecer ao Samuel, né, que aguentou todas as minhas preocupações aí, achando que não ia dar certo o trabalho, o projeto. E aí eu ficava nervosa e ele foi sempre a pessoa que falou: "Não, calma, vai dar tudo certo". Então eu queria agradecer vocês dois e assim, falar que eu gostei muito de fazer esse projeto e gostei muito de ver esse projeto expressa, né, toda a nossa evolução desde lá do modelo entidade relacionamento até agora. E a gente criou aí cerca de 76 slides, fez vários vídeos e, enfim, muito obrigada vocês dois. Até a próxima, gente!